Bom dia a todos, né? Então, é uma satisfação estar aqui nessa roda de conversa de maneira virtual. Eu acho que isso é sinal dos tempos. Então, sejam todos bem-vindos. E assim, eu acho que é o momento da partilha, né? A proposta para essa manhã seria a gente discutir esse panorama do qual estamos vivendo a partir de um olhar de alguém que já pensou sobre isso em determinado momento, que fala de uma situação, de um contexto que não é semelhante a esse que nós estamos vivendo, mas de um contexto no qual ela passou, né, de contexto de guerra, contexto de fascismo, contexto de nazismo, aonde que a liberdade lhe era tolhida. Então, uma das grandes disputas nossa pela vida é a questão da liberdade, né? Acho que ela perpassa todos os caminhos que nós fizemos, ela está nas nossas escolhas. Então, a hora que propôs tratar a crise na educação em Hannah Arendt, numa sociedade doente, pandêmica, foi justamente de nós avaliarmos esse aspecto de liberdade. Então, por isso que nós trouxemos esse texto, A Crise na Educação, que está dentro de um livro, compõe o livro da Hannah Arendt, que é Entre o Passado e o Futuro. Então, ele compõe uma parte desse livro. E nesse artigo, essa autora a filósofa nos traz essa preocupação com o trabalho da educação, né? Então, nessa manhã, nós vamos fazer essa discussão relacionada a essa crise da educação numa sociedade doente e numa sociedade pandêmica, ok? Se alguém quiser, durante a nossa discussão, a questão da interação, muito legal aqui. Então, eu começaria esse trabalho chamando para vocês para 3 situações que eu acho que são legais, que estão no próprio tema. O próprio tema já é inquietante. A crise na educação numa sociedade doente e pandêmica. Então, eu dividiria em 3 momentos. Uma sociedade doente, pandêmica e a crise na educação. Por que uma sociedade doente? Doente, fruto de um capitalismo exacerbado, em que a desigualdade é premente, a desigualdade social, cultural, a desigualdade de pessoas, né? Então a falta da dignidade humana se faz presente nessa sociedade. Uma sociedade em que não se vê o outro como contribuinte da minha vida. O outro sendo sempre o meu grande desafio, o outro tendo que ser aniquilado, o outro tendo que ser eliminado, para que eu possa aí ter o meu bem-estar. Então, é uma sociedade doente pelo seu individualismo. Uma sociedade que busca essa individualidade a qualquer preço. Então, não me importa a vida do outro. O que importa é a minha individualidade, é a minha pseudo-liberdade. Uma sociedade pandêmica. Então, a pandemia, o que ela faz? A pandemia, ela, de uma maneira ou outra, ela dissemina a situação da igualdade. Então, todos são iguais perante a pandemia. Todos estão fragilizados, vulneráveis a essa mesma pandemia. Então, quando a pandemia se infiltra, ela não escolhe quem está em qual ponto que está. Todos são vulneráveis, todos estão propensos a serem infectados por essa pandemia. E a crise na educação? Quer dizer, que educação que é essa? Que crise que é essa? O que essa crise estabelece? O que essa crise faz com que nós pensemos? Então, partindo desses três pontos, que já justificam o próprio tema em si, né, que foi discutido aqui no grupo, eu vou começar, então, o texto da Hannah Arendt, Crise na Educação, é um texto que nos chama a atenção pelos vários momentos em que ela aponta para nós a questão da crise. A crise como um momento de reflexão, né? A crise como um momento de indagação e não de repensar o passado, mas o que fazer daqui para frente. Então, a crise como propulsora de novas ideias, de novas propostas que estejam aí. Essa educação
sendo valorizada dentro do aspecto de construção, de formação. Então, dentro desses 3 pontos, eu quero levantar 3 pontos importantes do texto e a gente já abre para discussão, né? O primeiro ponto, que eu acho que é pertinente estar trazendo aqui, é a hora que a autora... Vocês estão me ouvindo bem aí? Tranquilo? A hora que a filósofa nos chama atenção para a questão dessa falta de autoridade que é dada à criança. Enfim, a hora que nós tiramos a autoridade como se fosse nós eximirmos da nossa responsabilidade para com a criança. Então, o grande ponto da discussão que a Hannah Arendt vai trazer para nós, que gera esse conflito, que gera essa questão da educação, é a hora que nós deixamos a criança no seu mundo, e nesse mundo a criança vive a seu bel prazer, onde que não tem nenhuma intervenção adulta, e nessa não intervenção adulta cria-se o mundo da criança. Então, como se eu, adulto, eu tenho que viver a minha vida de adulto, então não me responsabilizo pela constituição ou construção da identidade dessa criança. Então, é uma maneira de eu estar me eximindo dessa responsabilidade. E essa responsabilidade cria no adulto uma certa infantilidade. Então, eu quero ter meu tempo, eu quero ter meu lazer, eu quero ter o que fazer, mas eu não vou me envolver com a educação da criança. Deixa a criança se envolver da maneira que ela bem entender. Esse é um ponto. O outro ponto importante também do texto, para que nós vamos gerar a discussão, é essa formação generalizada que nós temos na educação. Então, hoje, um professor, na realidade, ele faz de tudo e não faz nada dentro do campo educacional. Ou seja, aquilo que é específico desse professor, aquela formação que é a base dele, não se trabalha. Então, é uma propagação de conteúdo generalista, né? Onde se tudo pode e nada se solidifica. Então, o que isso gera? Isso gera um não embasamento dessa formação, né? Quer dizer, uma falta de fundamentação para a continuidade do processo educativo de quem está participando desse processo ali educacional. E outra coisa, outro ponto também que nos chama a atenção nesse texto é a parte onde que o educar, a educação da visão pragmática, né? Onde que eu aplico isso? O fazer em detrimento do saber. Então, não tem que saber as coisas, eu tenho que saber fazer. Eu tenho que saber pôr as coisas, né? Enfim, não se tem ali a constituição do saber, não há ali uma história daquele saber. Então, isso nos chama a atenção, que isso é muito contemporâneo, essa falta do passado na constituição de um presente. Então, é muito tratado isso nesse texto, né? A questão da hora que nós jogamos fora as tradições, jogamos fora o passado e vemos daqui para frente. É como se, de repente, aí, como que fica o idoso nessa sociedade que nós comentamos lá atrás de doente? Onde fica a experiência? Ela fica delegada a segundo plano, ou ela é totalmente desprezível. Porque o que importa é o pragmatismo, o saber fazer as coisas. Eu quero aprender, né? Qual que é a utilidade desse conteúdo? Quantas vezes nós vemos isso em sala de aula, né? Principalmente na parte das humanas. Para que eu tenho que aprender isso? Para que eu tenho que aprender filosofia, ou sociologia, ou história? Qual que é a fundamentação disso? Eu quero aprender o cálculo, eu quero aprender mexer ali no computador, eu quero aprender a mexer num maquinário que ela esteja. Então, esses 3 pontos são os pontos basilares do texto da Hannah Arendt, Crise da Educação. Essa liberdade exacerbada que é dada à criança, onde o adulto foge do plano. Então, o que falta, na realidade, que gera essa crise da educação? Essa ausência da autoridade. Essa autoridade não vista da maneira de autoritarismo ou do totalitarismo, mas a autoridade, eu como pessoa, o Alexandre chegou, né? Ele vai complementar depois algumas coisas. Então, eu como autoridade, eu como professor, diante ali da formação, eu tenho uma autoridade. Não sou autoritário, mas eu tenho uma autoridade. Junto com a minha competência, eu consigo, então, ser visto como aquele professor. Agora, a hora que essa autoridade ela já é negada lá dentro de casa, a realidade,
a relação paternal, já ela não existe. A hora que vem para a escola, ela fica mais comprometida ainda. Então, esses 3 pontos são muito interessantes. E também a questão, só reafirmando aquilo que eu já havia dito, no momento dessa Bom formação. dia a todos e todas. Bom dia, Alexandre. Olha, Alexandre, eu estou aqui tentando dar umas pinceladas no texto, tá? Então, a hora Tá que... ok. Posso contribuir com alguma coisa? Vamos recuperar um pouco. Ok, então. Eu estou só concluindo Que depois... parte você... Eu estou apontando, Alexandre, os 3 pontos cruciais do texto, que é a questão da liberdade exacerbada da criança, que perde a questão da autoridade, correto? Eu estou agora entrando no ponto, estou recapitulando o ponto da educação generalista que existe, né? Então, não existe a especificidade de uma formação, então passa-se tudo e não se ensina Ari, nada. que tá dando corte. Se o Alexandre fechar o microfone e ouvir, depois ele abre, aí melhora. Tá Tá dando dando microfonia aí. microfonia. Tá. Então, pessoal, desabilitem, por favor, então, o microfone. Aí, quando forem falar, vocês habilitem o microfone, ok? Isso, Alexandre. Acho que o Frei Nilo está com o microfone habilitado. Melhorou, né? Ari? Ok. Oi. Ari? Pois Eu acho não? importante que a gente comece dizendo como é que o texto ele se divide. Porque aí a gente dá uma noção geral do grupo. O texto está estruturado em quantas partes ele se divide, quais são as principais, e daí a gente parte para uma explicação mais pontual. O que você acha? Desculpe demorar, os negócios tecnológicos são um pouco difíceis. O que você acha? Pode ser assim, Alexandre. Vamos lá, então. Então, gente, bom dia. O texto da Hannah Arendt, A Crise da Educação, ele se divide em 4 partes. Ela vai atacar 4 problemas e eu vou ficar com a primeira parte, depois o Ari, ele fala sobre as outras partes. Pode ser, Ari? Tranquilo. Então, vamos lá. Na primeira parte, a crise da educação, o Ari já vem pontuando sobre a educação generalista, sobre a criança. Ela vai apontar que a crise da educação é uma crise mundial. E ela não é no local, mas ela começa a observar essa crise na educação a partir da sociedade norte-americana. Ela fala nos Estados Unidos a crise se tornou periódica e ganhou contorno político. Então, um outro momento ela enlaça que nem mesmo os momentos da Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, campos de concentração, deram para eles a dimensão da crise da dimensão, a dimensão crise na educação. O que vocês acham até aí? Tá tranquilo, Alexandre. Então, o outro ponto que ela coloca, que é o ponto 4 que eu chamei, ela tenta romper a barreira do superficial. E não se trata somente de questionar os índices de alfabetização. E aí ela traz a pergunta que vai marcar o texto. Por que o não sabe ler? Ela nos convida a pensar num problema. A crise da educação não pode ser tratada Alexandre, eu acho que apenas você tem que ficar um como... pouco mais longe da câmera, porque a gente não está conseguindo nem a tua imagem e o som está cortando muito. Melhorou? Um pouco. Melhorou Pelo menos agora? a voz, sim. Alexandre, eu acho que é melhor você tirar a sua câmera e ficar só com o som, porque vai consumir menos dado e vai fluir melhor.
Beleza, vê se agora melhora. O som está Melhorou mais limpo. muito. Está mais limpo o som. Então vamos lá. Então, eu tô parado no ponto onde ela fala: existem enlaces que levaram a Primeira Guerra Mundial, campos de concentração, contudo, não é fácil perceber a dimensão da crise na educação, é mais difícil. E ela rompe a barreira do superficial e não se trata somente de questionar os índices de utilização e ela vem dela, responsável. Global, a crise nada apenas como um polarizado país, não vamos em nossas trincheiras. Ela diz lugar que é um lugar de não especialista. A Hannah Arendt se coloca da educação, e ela está falando, está deixando bem claro: olha, eu estou olhando de fora, mas tem uma hora que ela vai fazer uma crítica. Para ela, o problema da crise na educação concentra-se na sua essência. Os seres humanos, eles nascem para o mundo. A crise na educação traz e coloca esse problema que, para ela, é uma maior fronteira. Alexandre, o Reside na som essência. está cortando muito, não estamos conseguindo te ouvir. Tem muito ruído. Vê se melhorou um pouquinho. Agora sim. Aí, te pedir. Então, eu vou ver se eu continuo para ver se o Ari consegue ter uma voz mais nítida e ficar melhor para o grupo. Vamos lá. Você vai tentar novamente? Vamos lá. Vê se ficou um pouquinho melhor. Agora sim, é quando você começa a falar aí da microfonia. Tenta falar um pouco mais devagar. Eu acho que tem que falar pausado, não é, Ilito? Penso que sim. Vamos lá. Posso sentar mais? Diga. Vamos indo. Nesse problema que ela fala, que é a crise da educação, é um problema global e recente, os seres humanos nascem para o mundo. A crise na educação traz e coloca essa questão, esse problema, que para as fronteiras nacionais, ele reside em investir é um problema. Não, Alexandre, está difícil, a gente não consegue ouvir. Vai cortando. Vamos voltar para o Ari e, Alexandre, aí você tenta acompanhar e aí depois a gente volta para você novamente. Ok. Tá certo? Obrigada. Ok, então vamos lá. Vamos continuar, né, o texto aqui. Então, Alexandre, acho que tinha umas contribuições legais, né? A hora que fala que essa crise da educação não é uma crise local, mas uma crise global, né? Uma crise mundial.
porque é uma crise da própria essência da educação, que seja na formação de entendimento de mundo, né? Então, a educação acaba sendo, qual que é o grande papel, qual a grande essência da educação? A geração que já chega no mundo velho, no mundo já constituído, e tem que inserir dentro desse mundo. Um mundo que está prestes também a ser, um mundo que é perecível. Então, a crise dessa educação é uma crise de mundial, não é uma crise local, não é uma crise que compromete a todos. Por quê? Porque é a inserção desse novo no velho. Então, seria a gestação do novo dentro do velho, mas sem o rompimento desse velho, né? Sem romper com esse passado. Então, o passado e a tradição é importante para esse novo que está chegando, porque ele está convivendo nesse velho, né? Então, era essa o grande início da fala, né? Aí, partindo daqueles 3 pontos, que são os pontos cruciais, primeiramente, essa abordagem que o Alexandre fez, esse papel que esse mundo criado da criança, que o adulto... Ari, se puder falar mais pausado, é porque está dando de novo oscilações também, que acho que é da internet, que é o caso do Alexandre. Ah, tá ok. Então, deixa eu ver se é o microfone que meu também. Só um minutinho, pessoal, deixa eu averiguar o meu microfone aqui, só um instante. Então, 1, 2, 3, testando, tá? Então, vamos falar hoje da crise da educação. Ficou melhor assim? Sim. Tá ok, então tentarei falar dessa maneira. Então, eu reabilitei meu microfone aqui. Então, essa criança, voltando a essa fala, acho que da Ana Ari, que é muito interessante trazermos isso para essa manhã, essa criança que é delegada a viver o seu próprio mundo da maneira que ela julgue que é necessário, e o adulto sai de cena dessa formação, ou seja, essa criança começa a desenvolver um espírito de não autoridade, ou seja, de não estar frente a alguém que vai lhe mostrar o mundo, alguém que vai lhe conduzir dizendo, olha, isto é o mundo, porque ela vai estar no seu próprio mundo. Então, estando no seu próprio mundo, ela vai agir diante daquilo que lhe é peculiar, daquilo que lhe é fácil de fazer, porque não tem ninguém ali a olhar. E para o adulto é muito bom isso, é confortável isso. Por quê? Exime-me a responsabilidade. Eu saio de cena, vou cuidar do meu mundo, e a criança cuidando do seu mundo. E uma coisa que é muito interessante, que Hannah Arendt trata muito, que é uma filósofa política, é a questão entre o público e o privado. Então, esse público está na esfera da política, na esfera social, e quando esse público invade esse privado, que é no privado que a criança encontra segurança, é no privado que a criança se forma, né, onde ela se adquire, diríamos, os primeiros valores de sua vida, dentro desse espaço privado, é onde ela retorna do público e nesse privado ela é acolhida. Então, quando o público invade esse privado, a criança perde esse referencial. A própria família em si perde esse referencial, o próprio adulto perde esse referencial, porque não há mais essa distinção. Isso podemos falar aqui, isso é público, porque há uma invasão aí das privacidades, né? Então, esse é um ponto muito crucial que compromete essa sociedade que nós estamos dizendo, sociedade doente, que hoje, o que é público e o que é privado nessa sociedade na qual vivemos? Então, a gente parece que esse limite, essa separação desses dois ambientes são muito tênues. E nesse ato que se cria nesses dois planos, a vida fica exposta. E essa vida exposta, ela não constitui, ela não constrói. Então, a criança que cresce sem essa autoridade,
Que referencial que ela tem? Que adulto que ela tem? Que referencial de adulto? Que adulto que me formou? Então, a educação aqui, a gente vê novamente a importância de alguém que esteja conduzindo. Então, voltando lá dos gregos, né, o pedagogo, aquele que conduzia, né? A hora que a criança não tem essa autoridade, quem que está conduzindo? Quem que está levando essa criança a ver esse mundo, a entender esse mundo que aí já está feito, constituído com entre seu público e o privado. Então, essa criança chegando até esse momento. E o que é interessante também aqui, há uma pressão muito grande, né? Ao mesmo tempo que libera essa criança do contato adulto, em determinado momento, cobra-se dessa criança atitudes adultas. Atitudes de responsabilidade. Então, no texto, bem lá na página 6, diz o seguinte, ó. Quanto às crianças, elas são simples e definitivamente incapazes. Emancipada face à autoridade dos adultos, a criança não foi, portanto, libertada, mas antes submetida a uma autoridade muito mais feroz, verdadeiramente tirânica, a tirania da maioria. Então, essa emancipação que se dá para a criança, frente a essa ausência da autoridade, cria certo conflito nessa criança. Porque ela tende a um liberalismo, a um fazer o que pode fazer no momento que quer fazer, e ao mesmo tempo ela não consegue dividir para ela o que ela pode fazer de fato, o que lhe é pertinente fazer. Então, é a necessidade dessa autoridade que eu já disse lá atrás, que não é um autoritarismo, que não é um totalitarismo, né? Mas a autoridade que diz, esse é o papel do pai, esse é o papel do professor. Enfim, acho que são os resgates que a gente se perdeu ao longo do tempo. Como fala assim, a presença do adulto que limita e que assiste o processo da criança. Então, esse adulto não está mais limitando e também não está mais assistindo o processo da criança. A criança está fazendo o seu próprio processo sem um direcionamento. E o novo, segundo Hannah Arendt, tem que ser orientado. A educação tem esse papel de orientação, né, de supervisão, de orientação. Então, a gente volta novamente nessa questão de que essa criança submetida, sem ausência dessa autoridade, está à deriva. Ela não tem para onde correr. E onde que a gente vê, de repente, ela pode cair por dois caminhos. A questão de uma delinquência, porque ela não tem parâmetros, ou aquela questão de se achar que tudo depende dela. Ela é vamos falar assim, eu preciso resolver os meus problemas. Então, uma criança que cresce como adulto, achando-se no direito de que suas ideias têm que prevalecer. Porque eu nunca tive limites na minha formação. Então, a gente vê hoje, a gente comenta muito sobre isso, né? A questão dos limites que nós vamos dando, que as crianças perderam. Então, isso pode, isso não pode. Então, ele não sabe o que pode. Então, essa dificuldade que tem de não lidar com esse não. Isso a gente já trazendo para um aspecto aqui nosso. Outro ponto importante, cara, que a autora nos traz, que a filósofa nos traz, é essa questão a questão do ensino. E justamente isso agora me preocupa um pouco, a hora que a gente vai para os cursos de pedagogia, formação de professores, em que, durante 4 anos, você tem todo o panorama do que como ser diretor, supervisor, gestor, professor de ensino da educação infantil, da educação do ensino fundamental até do ensino médio. Em 4 anos, você tem todas esse hall de possibilidades. Mas o que é específico? O que você vai ser de fato? Supervisor, gestor, professor? Você é tudo. Então, uma formação muito generalística. E que acaba sendo, penso eu, proposital. Por que acaba sendo proposital?
porque você acaba perdendo um pouco da competência de algumas atuações. Então você não se define diante de algo que você optou. Eu quero ser supervisor, eu quero ser gestor, ou então eu quero ser professor. Então eu não me aprofundo, não enraizo dentro daquilo que eu opto. Então, uma questão do ensino também está sendo nessa fase de não ter enraizamento daquilo que eu proponho fazer. Eu fico muito na superficialidade. Então, eu sei tudo, eu posso tudo, mas eu não tenho, como diríamos, como diz o mineiro, eu não tenho substância, né? Não tenho substância. Então, de onde que eu falo? Quais são os meus argumentos? Quais são as minhas fundamentações para estar falando aquilo que eu estou falando? Então, fico com uma certa ausência. E nessa ausência, o que acontece? O professor acaba sendo aquele que sabe um pouquinho a mais que o aluno. E ela diz aqui num certo momento, até que muito interessante, ela diz o seguinte, ó, pense-se o que se pensar. O professor é ainda aquele que sabe mais e que é mais competente. Então, essa é a visão. Uma visão de autoridade, e não que esse saber dele lhe dá o direito de agir com autoritarismo. Mas é aquela questão da autoridade, né? Essa autoridade de, esse é meu papel de professor. Então, a hora que se perde essa competência, né, de aprofundamento, eu fico à deriva de quem? Do meu aluno. Então, o aluno passa a saber mais que o professor. Então, aquela velha frase que às vezes a gente acaba se conformando com ela, né? O aprendiz superou o mestre. Obviamente que ele tem que superar, né, ao longo da vida, mas não superar naquele mesmo processo. E às vezes, naquele mesmo processo é que ele é superado, no processo de formação desse aluno. Esse aluno mostrando que sabe mais que o professor. Então, essa perda de autoridade, né, desculpe-me, essa perda de autoridade que existe. E aqui, novamente, ela comenta, porque o professor não tem necessidade de conhecer a sua própria disciplina, acontece frequentemente que ele sabe pouco mais do que os seus alunos. Esse é o resultado dessa formação geral, né? Dessa formação que não aprofunda dentro daquele conhecimento específico. Um outro ponto que é interessante do texto também, que nos chama a atenção, que é por onde o texto todo trabalha, é a ideia de que... Querido, nesse ponto é importante tocar que ela toca no princípio da igualdade. Sim, sim. É dentro do princípio da igualdade que para ela se instaura a crise no sistema educacional americano. Ela vai fazer alguns apontamentos e comparações entre o sistema educacional americano e o sistema educacional britânico. E é nesse ponto também que dá pé para a gente pensar o que ela chama de meritocracia daquele que é mais competente, daquele que conhece mais. Por isso que ela fala dos papéis diferentes do professor, do aluno e também de como que a escola nos Estados Unidos se organiza, como colocar, ela coloca um problema muito importante, que é a educação de massa. Como educar todo mundo? O Alexandre, ficou legal o teu áudio agora. Se você quiser retomar aquilo que você estava para concluir, acho que seria interessante, né? Pelo menos a gente consegue finalizar a ideia que o Alexandre estava tendo, né? Acho que agora o áudio seu tá bom, Alexandre. Então, se puder finalizar aquela parte, depois eu já recomeço daqui. Pode ser? Então vamos lá. Quando eu coloquei a questão que ela investiga o ser humano, e vou pegar de onde você parou, porque a gente não fica retornando toda hora. Ela coloca que, diante de uma crise, como responder a questão com velhas respostas? Não podemos, diante de uma crise, responder a questão com novas respostas. O que não podemos perder é a possibilidade de refletir sobre ela. Não podemos nos privar da experiência da reflexão. Isso, ela está fazendo uma relação com outro livro que ela já publicou,
que é o livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. Nesse livro, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal, ela vai discutir justamente os seres humanos que abriram mão da reflexão. O Eichmann é um desses seres que abre mão de pensar. E ela fala que a gente não pode perder a crise como uma oportunidade de reflexão. E ela fala que a crise na educação, ela tem contornos específicos, sobretudo na educação dos Estados Unidos, que tornaram-se diferentes na Europa. Na América, ela é um componente que vai auxiliar a formação do Estado-nação, inclusive como sinônimo da língua inglesa para os filhos dos imigrantes. Ela olha para os diferentes grupos que formam os Estados Unidos e pensa como que essa tarefa ela assume uma grande proporção. A tarefa da educação nos Estados Unidos é diferente da Europa, porque na Europa a língua ela é aprendida e ensinada no lar. Nos Estados Unidos, a língua ela vai ser o principal fator para tornar a diferença do imigrante e para formar esse Estado-nação. Então, a questão da imigração na América, a fundação de um mundo novo contra um mundo antigo. Ela não consegue abolir a pobreza e a escravidão. Esse mundo novo não consegue abolir nem a pobreza, nem a escravidão. Como inserir os novos na comunidade dos velhos? E aí ela parte para 3 pontos que são pontos nos quais ela conversa com Aristóteles. Patos, ethos e logos. No texto, ela só cita o patos. O que seria patos? Patos seria consequência ou empatia, a capacidade de extrair a emoção do público. Ela também percebe, a Hannah Arendt, a influência do Rousseau. E o Rousseau ele vai pensar a introdução do novo na comunidade dos adultos. O Rousseau ele tem um livro que se dedicou à educação em linhas gerais, que foi o Emílio. E para o Rousseau, a educação no Emílio é a educação de um órfão nobre e rico, fiel ao princípio segundo o qual o homem nasce naturalmente bom. Rousseau estima que é preciso partir dos instintos. Para Rousseau existem um modelo de educação negativa e um modelo de educação positiva. A educação negativa, pensar em preservar a criança. A educação positiva para Rousseau, formar a inteligência, primeiramente, a partir do impensado. Rousseau propõe 4 faixas, né? Desde os 0 aos 5 até dos 15 aos 20. E é nesse período de 15 a 20 anos é que esse novo é introduzido na comunidade dos velhos. Ao pensar a obra de Rousseau, Hannah Arendt também previa a entrada dos jovens no mundo adulto, passando por essas etapas. Então, onde estaria instaurada a crise da educação? Um dos pontos da crise da educação se encontra na sua relação com a política. Como inserir os novos numa comunidade de adulto? A diferença da Europa que o Estado se ocupa da formação dos novos para começar o novo, né? E ela vai falar que nos Estados Unidos isso é diferente. Há um simulacro de educação de adultos, enquanto o objetivo real é a coerção sem o uso da força. Quem não quiser fazer uso da coerção sem o uso da força será platônico e será banido, e todas as pessoas mais velhas do Estado a ser fundado. A condução da educação pelos mais velhos vai propor ao novo um mundo adulto, mais velho que eles mesmos. O desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade fere ao novo. O papel do político na educação da América é uma terra de imigrantes. Qual seria o papel da educação? Americanizar as crianças, mas também esse americanizar as crianças afeta
os mais velhos, e afeta os seus próprios pais, que são obrigados a se desfazer do mundo antigo para entrar no mundo novo. Na América, eles pretendem introduzir os novos no mundo criado pelos velhos vivos e mortos. Nada é novo senão para o imigrante. Ela denuncia uma ilusão americana nesse processo existente do mundo novo e do mundo velho. A ilusão da criação de uma educação progressista, quando na Europa, essa educação progressista, ela é um experimento, ela vai lentamente sendo usada e sendo testada, enquanto na América, essa educação progressista derrubou completamente as tradições e os métodos de ensino e aprendizagem. A confiança em larga escala no bom senso e no senso comum levaram à crise. Mas aqui é importante pensar que o desaparecimento do senso comum, a autora remete à obra escrita por ela, que é a condição humana, e ela chama no desaparecimento do comum como comum aquilo que pertence a todos nós, que nos iguala, parte do mundo que é destituída quando perdemos o senso comunal. A Hannah Arendt está lidando com o conceito da Idade Média, no qual as terras são divididas em reserva senhorial, áreas comuns e a reserva servil. A autora denuncia também que o sistema americano ele é marcado por uma dualidade educacional, onde há uma concentração de riqueza. Ela entende o fato de Joãozinho não saber ler não é um problema de falta de acesso da grande massa ao sistema educacional de qualidade. Ela esquece que a sociedade é capitalista e que os bens não são usufruídos por todos da mesma maneira. Ela coloca uma questão interessante. Como a pedagogia não produziu outro tipo de resposta para o problema da educação de massas? Como a pedagogia não resistiu a esse modelo progressista de educação que produz grandes desigualdades? Qual é a pergunta de fundo? Como propor ideias pedagógicas para educar a massa? Elas seriam fundadas na coerção sem o uso da força ou a partir do que ela chama tradição e métodos de ensino e aprendizagem? A crítica da autora ao sistema educacional americano e ao seu currículo e a comparação com o sistema educacional inglês. E ela vai falar, uma das críticas é o exame e o índice de reprovação de alunos. Até aí, está dando para acompanhar? Alexandre, a professora Miriam quer fazer uma pergunta. Pode ser? Sim, pode ser. Miriam? Olá. Estão me ouvindo? Sim. Alexandre, só pegando uma carona aí nessa colocação sua, eu gostaria, você poderia comentar a relação dessa crise do sistema geral, a crise do sistema escolar com o sistema geral, só inserindo a discussão sobre a crise geral e a educação, em Hannah Arendt. Miriam, ela olha para a crise geral e ela pergunta justamente como que essa crise se dá numa sociedade de massa. E essa crise, para ela, está instaurada entre a tensão, entre a tentativa de, nos Estados Unidos, criar um novo mundo sem realmente se despir do velho mundo. E ela pergunta qual é o papel político que a educação apresenta nessa relação. E ela coloca uma coisa muito interessante, Miriam, que é a Hannah Arendt, ela parte do princípio que há um problema na igualdade
que impede o desenvolvimento de um outro sistema educacional que para ela não deriva ou não deveria ser fundado, né, nesse princípio da igualdade, deveria ser fundado numa meritocracia, ou seja, naquele que possui mais talento. A meritocracia para ela está baseada no talento e vai separar os mais capazes dos incapazes. Isso não quer dizer que ela vai dar origem a outra forma de organização social. Aí ela volta a citar a Inglaterra de novo, para pensar que a meritocracia do talento permite estabelecer a diferença e fundar um princípio da diferença, e também a meritocracia funda o princípio da autoridade, que é onde ela coloca a autoridade do professor sobre o aluno. Para Hannah Arendt, a ideia de igualdade faz com que os alunos não consigam estabelecer a distinção entre alunos capazes, entre alunos incapazes, entre alunos e professores. Não sei se respondi sua pergunta. Miriam? Respondeu a pergunta, tudo bem? Sim, sim, perfeito. Deu. Vamos em frente. Obrigada. Então, o último tópico aqui que eu vou daqui a pouco passar para o meu colega, que eu vou abordar, é essa ideia de igualdade, que aí era o que ele estava colocando, né, da formação da pedagogia e formação do pedagogo. Para Hannah Arendt, a ideia de igualdade, ela não permite aos alunos estabelecer a distinção entre alunos capazes e alunos incapazes. Para ela, o pensamento de igualdade é o germe da crise do sistema educacional americano. E aí uma coisa que nós aqui no grupo gostaríamos de pensar é o que vamos fazer com aqueles alunos que ela coloca no grupo dos incapazes. É uma questão para todos. Ok, Alexandre, acho que foi legal. Eu acho que também outra inquietação, Alexandre, acho que isso não só a questão daquele aluno que é incapaz, mas também esse aluno que tem a meritocracia. Quer dizer, como que esse aluno é desenvolvido, a hora que ele tem essa meritocracia, como que é desenvolvido essa relação dele com o público, né? A hora que ele sai da esfera educacional, como que ele se relaciona, como que é o relacionamento dele com os outros, né? Eu tive a meritocracia, então subentende-se que estou acima do nível. E estando acima do nível, como que é a minha relação com os demais? Vai ser sempre uma relação de autoritarismo? Será que essa meritocracia, ela não gera também uma questão não de autoridade, mas de autoritarismo? Quer dizer, eu sou potente, eu sou capaz. E nesse dizer eu sou capaz, cada vez mais eu vou rechaçando aquele que é incapaz, né? Então são dois pontos, são essas antagonias que existem na educação e que ela perpassam, estão até hoje vigentes. A gente não consegue sumir disso, né? Essa dualidade de educação. Não aquela educação elitista e educação para os mais desprovidos, mas essa distinção, aquele que sabe e aquele que não sabe. O tratamento que se dá nesse aspecto e como que se cria o ego desse que sabe mais em detrimento daquele que sabe menos, né? Então, acho que são pontos interessantes que gera uma dificuldade até de você estar contribuindo com alguma coisa na educação nesse aspecto, né? Que currículo criar para atender essa dualidade, essas dicotomias que existem. E essas dicotomias, às vezes, estão dentro da própria sala de aula, né? Trazendo para uma realidade aqui nacional, né? Fazendo uma releitura do texto para o nosso dia a dia aqui, ok? Então, acho que é interessante essa inquietação que foi gerada aqui no grupo, né? Alexandre, você tem mais alguma coisa a dizer? Sim, porque quando ela pensa o currículo, é nesse momento que ela percebe que há uma grande diferença na forma como o sistema americano se organiza
e na forma como o sistema educacional inglês se organiza. E ela vai falar algo que a gente tem que começar a refletir, que se esse currículo ele não se organiza de maneira a ter, né, o conhecimento passado para esse que ela está chamando de novo, que vai se americanizar, para esse novo que é o imigrante que está chegando nessa terra e que, consequentemente, vai afetar seus pais, que vai fazê-los despir-se do mundo velho, ela coloca que isso é um problema. E tanto que ela coloca isso como problema, é que ela cita o índice de reprovação nos Estados Unidos é muito pequeno, enquanto na Inglaterra ela coloca essa taxa como 10%. E aí, se a gente fosse pensar no nosso sistema educacional hoje, como é que nós faríamos? Quando a gente tem aprovações automáticas, como é que nós faríamos exatamente com um currículo que é pensado de cima para baixo, onde os professores foram destituídos de voz, foram destituídos de poder de colocar aquilo que se sabe ensinar, o tempo que se demora para ensinar. Então, ela coloca que esse princípio da igualdade norte-americana, que é um dos pilares da própria organização da sociedade, ele é um princípio que, para ela, atrapalha o sistema educacional. E aí eu queria ouvir todo mundo para a gente poder pensar essas questões. Então, eu tenho algumas inquietações aqui, gostaria de partilhar, pode ser? Pode, Lu. Depois Sim. a Érica vai entrar, porque ela ficou de levantar algumas questões para a gente pensar e discutir com vocês. Eu acho que agora... Opa, desculpa, professora. Eu acho Sem que sim, problema. acho que a gente já deu um panorama do texto, um panorama das próprias ideias da Hannah Arendt, né? Eu acho que já a gente conseguiu, diríamos assim, saber onde que nós estamos pisando. Acho que a gente podia agora começar com essas inquietações, essas indagações. Acho que é interessante, né? A leitura que nós fizemos do texto e socializarmos, né? Acho que é legal esse momento. É o Luciano, né? Agora, depois a Érica. Bom, tem algumas questões aqui que eu queria levantar, né? Uma delas é quando a gente faz essa comparação, né, do momento educacional vivido na América, naquele contexto que a Hannah Arendt comenta, e quando a gente transpõe para a nossa situação atual hoje, né, a nossa educação aqui no Brasil, tem várias pontes aí que a gente pode comentar. Mas uma delas é que até o Ariovaldo comentou, que é sobre a questão da pedagogia, do currículo em pedagogia, da formação de professores, e aqui eu queria levantar a questão dos professores da área de licenciatura, né, porque aqui nós temos uma formação, ao contrário de ser generalista, né, é muito específica, né, os conteúdos muito específicos, e a gente tem uma dificuldade imensa na questão do ser professor enquanto pedagogo, né? Então, eu, da área de geografia, na minha formação inicial, se discutiu muito pouco como ser professor de geografia, né? Ainda se tem muito essa concepção de um professor muito conteudista, né? Isso é um ponto. Outra questão que eu queria comentar, que é apontada no texto, é o papel da família como protetora da individualidade, né, e das crianças, né? Não, o papel dessa família e como que a escola pode ser essa ponte, né, entre a família e a vida adulta, considerando como um processo, né, a educação como um processo, para que a escola possa revelar a capacidade dessas novas gerações para responder os desafios da sociedade, né. Tem uma frase aqui da
da Arendt, que me chamou muita atenção na página 12, que ela diz: a nossa esperança reside sempre na novidade que cada nova geração traz consigo. Então, como que a escola pode desempenhar esse papel de ser uma preparadora, ela poder ser um processo de transição no qual, no momento oportuno, essa nova juventude possa dar a sua contribuição para as respostas e os desafios da sociedade naquele momento, né? Bom, acho que seriam essas duas questões assim, que mais me chamaram a atenção no texto. E o professor Alexandre, depois, professor, não sei se foi impressão minha, mas parece que você estava lendo, talvez alguma contribuição que você tivesse já registrado, se é possível depois você repassar esses registros para a gente colocar no blog. É isso, obrigado. Luciano, posso só fazer uma frasezinha a mais na sua primeira pergunta? Sim, claro. Tá. Você falou sobre a capacidade como exemplo, um professor de geografia e suas questões pedagógicas da licenciatura e tudo. Eu só queria fazer ainda mais um adendo e uma reflexão em cima disso. Nós estamos vendo, já não é de hoje, de anos, em que o professor ele tem sido preparado fora da sala de aula cada vez mais. Acredito que os exemplos e as vivências que estamos tendo vai intensificar ainda mais esse processo. Então, como preparar um professor, seja das suas diversas áreas, né, a estar na sala de aula, fora da sala de aula, que é o contexto em que vivemos hoje, né, anterior a essa pandemia, em que os cursos de licenciatura, em sua grande maioria, é difícil você achar um curso de geografia presencial hoje em dia, né? Então, como que os impactos dessa decisão, né, por meio mercadológica, pura e simplesmente, irá trazer a educação, né? Então, é só uma reflexão a mais dentro do pensamento que você trouxe, que eu acho muito pertinente aqui. Eu gostaria de começar, então, respondendo a essas inquietações do Luciano, mesmo aqui o Luiz acabou de fazer. A partir do momento que se sai da sala de aula, se sai desse comprometimento com o conteúdo, com essa presença física com essa criança, quer dizer, o papel de autoridade desse professor, ela acaba sendo nula, né? Porque se eu estou, um exemplo, não generalizando, se eu estou num curso online, tá? Um curso ali que a aula vai ficar para mim gravada, então que empatia que eu tenho com aquele professor? Qual que é a relação que eu tenho com aquele professor, ou com aquele tutor que está ali ministrando aquele conteúdo X, se a qualquer instante eu posso estar vendo aquela aula? Então, aquela interação síncrona, ela acaba sendo cortada, abolida. E quando se corta essa relação síncrona, eu perco a noção de tempo de ouvir o outro falar. Quer dizer, aquela questão das partes, né? O tom, agora é minha vez de falar, minha vez de ouvir. Porque eu estou ali só ouvindo. Então, eu não sei dialogar, eu vou perdendo um pouco essa agilidade, essa habilidade, né? Essa sensibilidade, digamos assim, acho que é mais própria, de falar e de escutar. Então, a gente vai perdendo um pouco essa noção. Então, quanto mais a gente vai se desvencilhando desse contato presencial, a gente cria essa dificuldade. Então, eu creio que realmente essa mercantilização, talvez é uma das crises da educação que nós temos, e até uma certa precarização nessa forma da condução da educação, quando ela viabiliza essa parte financista, né, da educação. Então, vamos tornar os cursos mais atrativos em que maneira? Na questão das mensalidades, e não na questão da beleza, da construção ali de um novo mundo, ou da construção de dizer assim, desse professor dizer para o aluno, como o texto consta aqui, acho muito interessante, é uma coisa que eu vou trazer para a vida. O professor tem que ser aquele que diz o seguinte para o aluno:
eis o mundo. É aquele que mostra o mundo. Né? Então, como que a gente mostra o mundo se eu não sei qual é esse mundo? Né? Então, o papel desse professor. Então, só para eu contribuir um pouco com a questão, não sei se, não quis assim responder diretamente, tá, Luciano? Acho que vai ter mais participações, mas só para fomentar um pouco mais essa situação aí. Ora, Evaldo, eu não sei se eu posso intervir aí, quem está coordenando é a Luzia. Aqui é o Luiz Augusto está falando. Tranquilo, Luiz. Oi, isso, é o Luiz de Sá. Ok. É que eu de vez em quando entro. Aqui é Luiz Matos, aqui é Luiz Matos está falando. Sim, Lu, entendi. Fique à vontade, Ok. seja bem-vindo. Não, só eu estou aí ouvindo aí o que o Ariovaldo falou, o Alexandre falou. Eu fico com algumas, diria, preocupações aqui na cabeça. Questão, lógico, todo um trabalho feito a partir da preocupação, né, com o mundo inglês, com o mundo americano. E aí, quando se trata da liberdade, da igualdade, da meritocracia, eu quero trazer isso para nós, para a nossa realidade de Brasil. Como realmente hoje repensar, reestruturar todo esse mundo da educação, e aí já foi colocada toda essa questão da mercantilização, que é uma questão séria, mas o que é meritocracia, né? Quando eu vejo uma grande maioria que não tem oportunidade, que não tem possibilidade hoje de ter um estudo à altura da demanda que vem hoje da atual sociedade, que quer falar hoje de igualdade na nossa sociedade. Quem são os iguais? Sempre foram os mesmos, né? Os vencedores e os vencidos. Os vencidos são iguais. Quando serão iguais nesse mundo, né, da educação? Desde a colônia até hoje, onde está essa igualdade? Quero pensar o Brasil, não quero pensar os Estados Unidos. Eu quero trazer a Hannah Arendt aqui para nós. O que é a igualdade, a liberdade? A gente que tem um trabalho aqui em Bragança, depois no Rio de Janeiro, em Belo Horizonte, Partido dos Pobres, quem quiser vir conhecer aqui em Bragança pode conhecer, quando a gente dá oportunidade, possibilidade, que é um trabalho alternativo, e não recebe apoio das escolas, pelo menos municipais, estaduais, que a gente deveria até receber o apoio, e é um trabalho difícil, porque os últimos serão sempre os últimos para essa sociedade, né? Igualdade, muito difícil. Então, esse novo mundo, como vamos chegar a esse novo mundo diante dessa realidade? Se o dinheiro que fala mais alto é o poder dos de sempre, dos vencedores que sempre falam mais alto, aí para mim é a grande questão, que ouvindo vocês, eu fico com essa grande questão. Onde está esse novo mundo, em nível de sonho, né, em nível de realidade, para a grande maioria do nosso povo? Luiz, desculpa se for desviar até do assunto inicial, mas eu acho que a sua fala é muito pertinente, pensar o Brasil em português. Eu acho que isso é uma frase que eu ouvi uma vez e eu acho muito interessante. E além disso, eu acho que nós estamos numa discussão, e aí sim dá para fazer um paralelo, em que a gente teve um retrocesso tão gigante, tão grande, que eu acho que nós não estamos mais falando em ideais de esquerda ou direita, nós estamos falando entre barbárie ou civilização, né? Nós voltamos a ver se nós somos que a questão predatória, a questão de destruição da valorização humana, ela está tão evidente e tão clara que não existe mais consenso nem de diálogo, né? Nem aquele negócio, olha, aqui é uma elite. Existe agora, a gente está fazendo um paralelo histórico aqui, até um pouquinho do que foi a minha primeira qualificação, a gente está num paralelo tão cruel quanto foi Dom Pedro, quando tinha 14 milhões de analfabetos e escolheu como estratégia de educação fazer universidades, né? A gente, para atender 0,4% da população.
né, nós estamos em algo ainda mais cruel, porque a gente está escolhendo em que 0,4% da população sobreviva e o resto que siga o seu caminho, busque a imunização da manada. Nós viramos uma manada. É isso que eu quero dizer. Nós não, a visão de um ser humano está tão abaixo que o gado vale mais. Hoje é a discussão que nós temos, e pode ser um pouco pesado, mas é uma leitura que eu tenho tendo em nossos dias, com tantas barbárias que nós temos ouvido e vivido. Ô, Luiz, eu concordo com os dois Luizes, acho que vocês têm razão, para que nós temos que trazer para a nossa fala, né? E eu vejo, Luiz, a questão, o tema da nossa discussão, uma sociedade doentia e pandêmica. Uma sociedade que hoje, quais são os valores que nos permeiam? Há valores humanos? Há uma preocupação humana? Não. Há uma tripudiação, né? Então, nós temos um bando de urubus, né, sobre a carniça. O que a gente vê por aí, né, pode ser fake news, mas faz a gente refletir algumas coisas, são a depreciação que se faz com as pessoas acometidas pelo Covid-19. Né? Então, nós temos aí uma classe, né, diríamos, o Luiz comentou, os gados, que se deliciam com essa fragilidade de quem está cometido da infecção. Então, eu vejo a crise da educação refletido nesse momento. Que educação esse gado teve há tempos atrás? Foi educação onde a meritocracia era privilegiada? Ou esse gado foi aquela parte incapaz da educação? Aquela parte que não conseguiu o desenvolvimento? Mas o que a gente vê também? Que partes desses que aí estão têm poderes aquisitivos. É a elite que está ali lutando, né? Então, eu vejo que é uma coisa preocupante, sim. Então, a crise da educação, ela revela o que nós estamos tendo hoje. Então, isso que nós estamos percebendo a nível de país é fruto de uma educação que não teve, penso eu, né, a preocupação do quê? De formar pessoas, mas de formar conteúdo, de formar pela meritocracia. Só tem vez aqueles que estão a meio tarde, né? Os mais fortes sobreviverão. Então, nós estamos nessa situação. Quem são os mais fortes nessa história toda? Bom, uma coisa que a gente tem que tentar pensar, que a meritocracia que a Hannah Arendt está falando, não é a mesma meritocracia que acontece no Brasil no período contemporâneo, não. Então, é o mesmo conceito lido de maneiras diferentes. E aí que talvez esteja um nó que a gente precisa falar. Para ela, meritocracia é talento de quem consegue, dentro do sistema educacional, seguir. Nós estamos pensando meritocracia hoje a partir do mérito de outra coisa, que vai muito mais pelaquilo que o Bourdieu fala, do acúmulo de capital, do que propriamente como aquele que tem talento. E ela até consegue dizer no texto que ela duvida que essa oligarquia sejam os mais capazes. Então, ela não está defendendo a meritocracia que nós conhecemos no dia de hoje, não. Então, isso aí é bom a gente tentar colocar, porque senão a gente vai pensar que a Hannah Arendt faz uma que podem e aqueles que não são capazes não podem. Ao contrário, um que está fazendo e que vai levar até o final do texto sabe ler. Ou seja, ela está preocupada com a educação de massas. Então, se a gente quer ler o Brasil, a gente também tem que ser de outros instrumentos analíticos e de outros autores, entre eles o Adorno, do texto Educação e Emancipação, quando ele vai pensar a educação após Auschwitz, ali ele coloca como que a educação na Alemanha do pós-guerra falhou. Fala, Luzia. Alexandre, mais devagar,
que a gente tá falhando de novo, infelizmente. Mais pausadamente, para tentar ver se o som não falha tanto. Por favor. Também. O conceito de meritocracia que a Hannah Arendt está defendendo, ele é diferente do conceito de meritocracia que a gente está lidando hoje de maneira corrente na cidade brasileira. Para a meritocracia, é aquele que está do sistema educacional e consegue aprender. Ela não defende uma sociedade meritocrática. Ao contrário, ela até duvida que na Europa, sobretudo na Inglaterra, esses que são os mais ricos sejam aqueles que se dizem mais capazes. O que a gente está vendo como meritocracia hoje aqui no Brasil teria um ponto de apoio naquilo que o Bourdieu coloca do acúmulo de capital. Ou seja, o meritocrático no Brasil hoje é aquele que teve, né, o acúmulo do capital simbólico, o acúmulo de outras maneiras de capital, que é o capital econômico, e conseguiu chegar lá na frente dizendo que isso foi meritocracia. Quando a Hannah Arendt não diz que acúmulo de capital é meritocracia. Então, o nó para nós está nesse conceito que ela considera meritocracia e do que nós hoje consideramos meritocracia. Deu para ficar claro? Penso que sim. Professor Ivan, gostaria também de fazer uma questão, depois a Érica. Ok. Olá a todos. Eu quero inicialmente parabenizar os professores Ariovaldo e Alexandre pela explanação, muito esclarecedoras e também muito instigantes. Pensar a educação a partir dessa perspectiva de reconhecimento de uma crise é algo muito precioso, sobretudo quando nos deparamos com o texto de Hannah Arendt. Bom, o que eu gostaria, na verdade, de tocar em alguns pontos, mais para reflexão e, eventualmente, caso os colegas queiram, para também alguns apontamentos consequentes. Bom, o que eu pensei quando me deparei com esse texto de Hannah Arendt? Bom, a princípio, eu acreditei, a chave de leitura que eu me lancei para a interpretação do texto foi que Hannah Arendt, ela, a princípio, ela não nega em nenhum momento dos seus escritos a sua influência agostiniana. Então, nesse sentido, na minha modesta perspectiva, é preciso considerar que em Hannah Arendt a educação ela tem por função, a partir dessa chave agostiniana, estabelecer a busca de um conhecimento objetivo. Então, ela tem, a princípio, esse ponto de partida. Existe um conhecimento objetivo e este conhecimento objetivo é possível ser alcançado. Agora, nesse sentido, indo diretamente para o texto dela, a impressão que dá, durante os parágrafos que se seguem, é que ela apresenta um típico espanto com a educação compreendida enquanto técnica a favor do sistema produtivo. Ou seja, o que acontece? Aqui a gente já pode pensar as raízes, inclusive, da crise do sistema educacional, até puxando o gancho para os dias de hoje, conforme ressaltou o professor Luiz. O que ocorre? Olha só, a educação compreendida enquanto técnica, a serviço de, ela, na verdade, ela começa a ser compreendida, sobretudo, lá pelos idos do final do século XVIII e início do século XIX, com o objetivo de preparar o operário para a atuação em modelos produtivos, modelos econômicos.
Então, é possível verificar esse espanto na exposição de Hannah Arendt. Trazendo essa ideia para os dias atuais, o que nós encontramos? Por que nós poderíamos falar em crise na educação? Eu imagino o seguinte: a educação no Brasil, ela foi formulada desde o início do século XX em especial, mas já lá no finalzinho do século XIX, como um instrumento para atender a demanda de mercado, e isto vai se fortalecendo a partir de um tecnicismo na educação, até mesmo percebido por, em especial, Horkheimer e etc., em que a educação agora ela tem uma meta, ela passou a absorver uma meta e, às vezes, os atores envolvidos no cotidiano da educação se deixam levar por conta dessa demanda que se criou. Então, se fala hoje em criação de cursos que venham gerar empregabilidade. Instituições de ensino, idem, têm esta preocupação porque a educação está intimamente vinculada hoje a esta noção de técnica a favor de um sistema produtivo. Mas o problema é o seguinte, e aí talvez seja um dos fatores da crise. O problema é, já que a educação de outrora, ela foi pensada para gerar mão de obra para o mercado de trabalho, o problema que temos hoje, grave, que cria essa crise e potencializa, é que não há mais mercado de trabalho que venha absorver os educandos. Então, de um lado, há uma preocupação tecnicista com a educação, pensada a partir de criar integrantes, mão de obra para o mercado de trabalho, e agora nós nos deparamos com esse dilema, que é educar pessoas para um mercado de trabalho que não existe mais. Então, a partir daí, se nós não retomarmos para o pensamento da educação de maneira objetiva, a educação como um propósito de alcançar conhecimento, e não como um instrumento para se criar mecanismos para funcionarem no mercado e etc., a educação, ela de fato aumenta a sua crise, porque, na verdade, o que nós poderíamos pensar hoje é o seguinte: qual é o papel da educação nos dias atuais? Porque se nós comprarmos a ideia e reproduzirmos essa ideia de que a educação ela serve para formar mão de obra, aí potencializa a crise, porque não há mais esse mercado de trabalho que venha absorver, e como foi dito aqui há pouco, se exauriu o sentido da educação se nós direcionarmos para este tópico que espanta Hannah Arendt e todos aqueles que pensam a educação como muito mais do que uma técnica para atender uma demanda mercadológica e de empregabilidade. É isso, eu tenho pensado muito nisso, deixo esses tópicos para, enfim, eventualmente se os colegas quiserem fazer alguns apontamentos, mas eu acredito que hoje em dia pensar em crise da educação é, na verdade, uma exigência de pensar a respeito do papel da educação hoje. É isso aí, muito obrigado. Ficamos aqui à disposição para pensarmos a respeito. Perfeito, professor Ivacha. Bom, Foi excelente mesmo. Eu queria pensar junto com vocês que a Hannah Arendt, ela não vai ter todas as respostas, até porque o objeto que ela circunscreve é a sociedade norte-americana. Então, a gente não pode perder isso também de vista. Mas eu acho que outros autores também nos ajudam a pensar essa crise da educação, né? Então, a gente tem que ter uma ponte entre aquilo que está na Arendt e, por exemplo, aquilo que está no Adorno, que também ajuda a pensar a crise da educação no livro Educação e Emancipação, naquilo que está no texto de Emerval Saviani, quando ele fala de uma educação dual, uma educação, a dualidade do sistema educacional brasileiro. E aí o Demerval Saviani consegue trazer para a realidade brasileira como que a gente está pensando esse sistema
educacional brasileiro, que também é crise. Então, a primeira ideia que foi dada, eu acho que a gente tem que agora seguir nesse rumo, né? Como é que a gente pensa a crise da educação no Brasil, onde essa proposta de que antes a gente ensinava até o primário para a massa, e esse primário era ensinar a ler, escrever e contar, eram habilidades que o grande número deveria ter. Demerval Sabiani vai falar que o secundário ele era o ensino considerado para as elites, que ele chama de inteligência, que eram consideradas, quem fazia o ensino secundário, ele era aquele grupo que conduziria a nação. E muito pelo contrário, o Brasil demorou muito mais do que os outros países da América Latina a estabelecer a universidade. A universidade, como a gente conhece no Brasil, ela é recente, ela não é nova. Nós tínhamos cursos isolados de faculdades, mas se você olhar para a ocupação colonial espanhola, a colonização espanhola, ela traz a universidade para a América muito antes do que a colonização portuguesa. Então, a universidade ela não é tão antiga no Brasil quanto a gente pensa, não. Érica? Oi, eu fui anotando aqui algumas coisas que me preocupam e que eu faço uma leitura a partir do lugar que eu ocupo, que é a escola básica, né? E assim, que a gente corre um risco de reforçar alguns generalismos que nós discutimos, né? E a minha preocupação é bem relacionada a uma parte muito prática, em como que nós vamos receber e repensar e acolher esses professores que nós estamos vendo aí que para atender às necessidades emergenciais dos alunos num tempo de pandemia, eles estão retomando velhas práticas e coisas assim que nós já vínhamos discutindo bastante e que precisavam ser repensadas dentro da escola, né? Então, eu penso nessa escola a ser transformada e as angústias desses professores que retomam a sala de aula no ensino básico, né? E como é que a gente vai reconduzir uma discussão em cima dos essenciais, né, em termos de uma escola conteudista, que a gente vê aí implícita nessa nossa discussão, essa questão de uma escola bastante voltada para a formação, para o trabalho, uma escola que é excludente ainda, e aí eu sinto que os professores, formados também a partir desse generalismo nos cursos de pedagogia, me vêm muitas dúvidas, né, porque eu acredito que vocês comentaram aí, né, sobre repensar o papel da educação, e aí o próprio papel desse professor, ao voltar a rotina da sala de aula, né, e a busca dessa consciência sobre os essenciais, sobre uma reformulação de um currículo, de uma prática. Eu vejo, assim, a gente correndo um grande risco de legitimarmos velhas práticas, né? Professor Nilo, quer fazer também a sua questão para o Ariovaldo e o Alexandre tentar juntar as duas? Pode Sim. ser.
Estão me ouvindo? Sim, professor. Na verdade, é uma colocação que vem de Paulo Freire, sobretudo do livro Pedagogia da Indignação, e eu vejo como é atual a abordagem que ele fazia na época, quando colocava a situação de que nos encontrávamos, e eu diria que agora é mais agudo ainda, num contexto em que a robustez dos poderosos pode acontecer de uma maneira tão grande que abocanha e debilita cada vez mais os já fracos, né, os dos frágeis de nossa sociedade. Então, estamos num momento muito peculiar, em que tudo isso pode se dar em proporção bastante grande, distanciando cada vez mais os que têm lugar na sociedade, né, e os que, na verdade, se já eram sobras, mais ainda podem sê-lo agora. Então, as massas sobrantes já não têm nem mais a perspectiva das migalhas. E eu creio que é muito contundente essa reflexão, já porque o ajuste ao mercado vai se dar de uma maneira bastante drástica, agora, uma vez mais. Claro que corre por aí de que não seremos mais os mesmos depois desta pandemia, devemos aprender as lições que dela advirão, mas, por outro lado, que lições que vamos aprender? Que forças vão se interpor neste tempo? Quais os níveis de exclusão que se darão? Então, na verdade, devemos ser muito claros em entender e captar, como a teoria crítica nos convida, a dimensão histórica dos fenômenos, dos indivíduos, das sociedades, para que não sofremos, uma vez mais, em abordagens acomodatícias nesse momento e deixar rolar o rolo compressor por cima das cabeças daqueles que já estavam fragilizados e, mais uma vez, são tomados. Alexandre, Ariovaldo, outras pessoas querem complementar, levantar mais alguma questão? Eu queria fazer duas complementações, primeiramente com a questão da Érica, né, Érica? Eu acho que a educação no Brasil, né, agora trazendo para nós aqui, ela nunca foi pensada por quem fala de educação. Nós temos hoje um retrato nítido de quem está à frente do Ministério da Educação. Quem é essa pessoa? Qual que é a experiência educacional que essa pessoa tem para estar diante de um ministério? Nós vemos essa sociedade doentia, que faz parte do nosso tema, em que, até então, dizia-se que essa pandemia era uma gripezinha. Mas o que esse ministério faz? Ele cria uma portaria provisória que possibilita a antecipação de colação de grau para cursos de medicina, fisioterapia, enfermagem e farmácia. Para quê? Para ajudar no atendimento das pessoas que serão acometidas dessa pandemia. Não era uma gripezinha? Então eu vejo que a incoerência que existe nos próprios discursos que nós estamos ouvindo, que são frutos, penso eu, e quero ter certeza que sejam, de uma educação, lá atrás, tecnicista, de uma educação que não tinha preocupação de formar pessoas, né? Então, que não tinha essa preocupação de ter uma educação humanizante. O professor Ivan, em um certo momento, ele comentou qual o papel da educação.
talvez seja a grande pergunta que nós iremos fazer continuamente. Qual o papel da educação diante desse momento, dessa sociedade vivendo uma pandemia, e que está ficando muito bem claro as exclusões que estão ocorrendo. E não são só exclusões sociais, até comentei no chat, mas exclusão ideológica. Quem é a favor e quem é contra? Então, nós teremos uma exclusão de que aqueles que eram contra serão preteridos. E aqueles que são a favor e que são menos favorecidos, mais excluídos ainda. Então, Érica, eu vejo que esse professor, ao retornar à sala de aula, ele vai voltar num conflito muito grande, porque ele não vai ter um ministério que vai estar lhe orientando como conduzir um novo currículo. Essa questão também que o professor Nilo comenta a respeito desse fragilizado, que sempre foi fragilizado, e diante desse contexto, sendo mais rechaçado ainda, quer dizer, é como se nós estivéssemos caminhando para um campo de concentração. Então, há câmaras de gases que estão aí presentes. Então, é morrer de fome, é morrer de falta de emprego, né? Não tendo emprego, obviamente, morre-se de fome. É os confinamentos nas grandes favelas, nos pequenos quartos, onde que não há privacidade alguma, como que vamos isolar dentro de um quarto desse. Enfim, é uma maneira de nós irmos, aos poucos, eliminando os não desejados a essa sociedade. Por isso, essa inquietação, essa reflexão que eu faço a partir das duas falas, tanto da Érica quanto do Frei. Pode continuar. Alexandre. Bom, eu acho que a gente traz inquietações. Primeiro, eu queria dizer um grande abraço, Frei Nilo, estou com muita saudade de você, isso é muito importante para nós te amamos. E queria dizer que a gente também pode pensar essa questão a partir de um outro filósofo, um filósofo camaronês, chamado Achille Mbembe, que escreveu um livro muito interessante, que eu convido a vocês que leiam, chama-se A Necropolítica. Esse livro, A Necropolítica, do Achille Mbembe, ele vai pegar o conceito... Oi? Alexandre, o próximo encontro Alô? de maio, sábado é Luiz Matos, agora o mês de maio vai ser o Ivan falando dele, desse filósofo. Que bom. Então, o Mbembe, ele vai falar necropolítica, que vai dialogar com aquilo que a gente está colocando. Então, não vou cantar o Mbembe, não. Eu só vou pensar que a gente não vai ter uma resposta agora para essa crise da educação. Eu acho que a gente tem que ficar com essa inquietação, acho que ela nos movimenta e ela também nos ajuda a pensar que a fragilidade que existe na sociedade brasileira, ela não estava ainda descrita pela Hannah Arendt, porque a gente tem que pensar em que momento o capitalismo se encontrava no momento que o livro foi escrito. Ainda a Hannah Arendt, ela vai ser taxada por muitos como uma pensadora liberal. Então a gente já estava vivendo a época do liberalismo. Agora nós estamos vivendo o neoliberalismo. Ou seja, o capitalismo cria novos arranjos onde as exclusões são ainda mais aprofundadas, mais agudas. Então, a gente tem que pensar no papel de fragilidade desse professor do ensino fundamental, no papel de fragilidade dessa escola pública, do papel de fragilidade da formação de professores, como a fala que me antecedeu coloca. Vai liberar antecipação de colação de curso para aqueles que são colocados dentro do nível superior, como os cursos nobres, que é medicina, enfermagem, ou seja, mas e a pedagogia? E a formação dos professores? Quantos professores estão tendo que fazer videoaulas
nas escolas privadas para poder receber seus salários. Os professores estão aí criando e tentando fazer algo, porque se eles não fizerem, provavelmente serão demitidos e não terão seus salários pagos. Então, a crise da educação, ela não tem uma resposta para agora, não. Eu acho que a gente tem que ficar com essa inquietação, mas perder o horizonte do livro. Ela era uma pensadora que estava dentro ainda de um momento histórico do capitalismo, que não é o mesmo momento histórico do capitalismo de hoje. E quando o Nilo coloca o pensamento do Paulo Freire, né, pedagogia da indignação, eu acho que a gente não pode perder nunca a capacidade de se indignar. O professor, na sala de aula, quando ele vê, né, essa crise diante de si, ao selecionar conteúdos que não foram selecionados por ele, ao encontrar com essa massa educacional, e a Hannah Arendt, ela não é contra a educação do Joãozinho, mas ela é contra o sistema que não é capaz de fazer o Joãozinho aprender a ler. Eu acho que isso a gente tem que começar a pensar, será que os nossos sistemas educacionais conseguem dar conta do mínimo para essa grande massa? Eu queria primeiro agradecer a presença de todos vocês, a participação, a palestra, a fala do Alexandre e do Ariovaldo, muito esclarecedora, e uma palavra esclarecedora, e a participação das pessoas. E queria lembrar aqui duas questões ou dois ensaios do Adorno. Educação para quê? E professores para quê? Numa sociedade doente e pandêmica, eu penso que a gente vai ter que repensar muitas questões. A criança, destacada tão bem pela Hannah Arendt, e essa criança que ganha de presente uma autonomia, e o adulto que se exclui da educação, que vem de casa. Acho que isso é um ponto muito importante, especialmente com tanta tecnologia que está rodeando o cotidiano das crianças. Então, eu acho que é para nós pensarmos nisso, né? É a questão da autonomia, da liberdade, o que é esclarecimento. Então, eu acho que essas reflexões elas vão nos acompanhar nesses momentos tão difíceis que estamos enfrentando. Eu acho que nós ganhamos muito nesta manhã com tantas contribuições. E deixo aberto aí para quem quiser também trazer mais alguma fala para complementar. E é justamente a partir dessas provocações da Hannah Arendt que a gente pode abrir o leque, sim, para a atualidade. Não é a mesma sociedade, não é a mesma noção de educação, mas nós estamos falando de escola, de educação, de sociedade, de família, né, que tem o papel aí da primeira educação, da autonomia que deve ser construída, não só por meritocracia, mas também com a parceria da família, com incentivo social e com a nossa participação como educadores, é óbvio. É isso, e deixa aberto para outros que quiserem complementar. Então, eu vejo então que a educação, né, a educação equivale a gente. Tá? Então, acho que ela seja, que momento for, se momento pandêmico ou momento pós-pandemia, a educação tem que ser ligada a gente. É o grande objeto da educação, gente. Então, eu queria só ler aqui o finalzinho do texto de Hannah Arendt, de repente um pouco romântico, mas a gente não pode perder a utopia. Já dizia Che Guevara, né?
lutar sim, mas não perder a sensibilidade. Eu acho que esse momento nosso, educadores, é de não perder a sensibilidade. Talvez a grande resistência que nós estejamos fazendo nesse momento de truculência, de intolerância, é de não de sermos resistentes e acreditarmos em gente. Então diz o seguinte: a educação é também o lugar em que se decide se amam suficientemente as nossas crianças para não as expulsar do nosso mundo, deixando-as entregues a si próprias, para não lhes retirar a possibilidade de realizar qualquer coisa de novo, qualquer coisa que não tínhamos previsto, para ao invés de antecipadamente as preparar para a tarefa de renovação de um mundo comum. Então, talvez o grande desafio nosso após pandemia seria essa construção de um mundo comum. É utópico, pode ser que seja, mas ela tem que nos sustentar. Tá? Então eu penso que essa utopia que nos faz pensar e lutar contra uma educação mercantilista, uma educação precária, essa educação que visa o mercado. Então ter esse sonho da constituição de um bem comum. Se ninguém pensa sobre o bem comum, acho que cabe à educação e a nós, educadores, propormos essa construção de bem comum, que começa aonde? Dentro da sala de aula, ok? Então essa é a minha finalização da minha fala, mas fica aberta para os demais. Eu gostei muito do que o Ariovaldo falou em suas considerações finais, que é uma esperança ainda no ser humano. Eu acho isso também quando a gente lê um pouco do que o Frei Nilo, do que a professora Luzia escrevem, a gente vê isso. O ser humano, ele é o foco e ele quem tem que ser o bem cuidado e a nossa grande preocupação, né? Eu acho que conversas e debates como esses nos levam a pensar o real sentido de todo esse contexto, né? É olhar para aquele invisível e olhar para quem está muitas vezes na nossa frente, né? Dentro das nossas salas de aula, dentro das nossas vidas, né? Eu acho que esses debates são valiosos em tempos em que a gente é banhado por tanta insensatez, ter um pouquinho de pensar no outro é fundamental, né? Obrigado, gente, obrigado pela participação e pelos ensinamentos de hoje. Alô, eu quero agradecer a oportunidade de estar participando humildemente aqui com meus conhecimentos de Hannah Arendt, que não são profundos e nem são inquestionáveis. Ao contrário, fazem pensar, refletir, dizer que eu amo muito esse grupo tem sido de uma grande importância da minha formação e muito obrigado por participar também desse debate, dessa conversa, mesmo com toda a dificuldade tecnológica, mas a gente conseguiu, a gente se uniu e espero outras oportunidades. Obrigado. Então, tá todo mundo já também saindo, adiantado das horas. Eu e o Luiz Isaac, que criamos esse espaço para hoje. Agradeço a todos vocês e penso que ficam aqui as inquietações para que a gente possa ir, na medida do possível, nós possamos pensar e refletir sobre todas as coisas que foram ditas aqui, né? E que nos fazem pensar nisso, na situação em que estamos vivendo, que não está nada fácil. Obrigada. Obrigado, pessoal. Sábado estamos de novo, então. Até sábado. Opa. Valeu, Luzia. Você quer alguma colocação? Pode fazer. Não, eu acompanhei da metade para frente, daí o sábado eu do início. Tá certo, meu amigo. Seja bem-vindo sempre.
Obrigado, um abraço. Outro. Alex, não tenho palavras. Alexandre Ribeiro Neto, queridíssimo, muito, muito obrigada. E a gente vai aprendendo, inclusive, a melhorar o som, o ritmo, o compasso, a imagem. Mas acho que valeu. Obrigada. Luiz, você precisa depois encerrar para a gente salvar. Não, eu vou receber o link do vídeo e compartilho também aí no grupo para todo mundo ter gravado esse debate. Para quem não pôde participar também possa participar, tá? Tá certo. Legal, Luiz. Daí depois você me passa o vídeo. Daí eu acho que a gente pode colocar no blog o vídeo, de Ainda repente, né? não, Lu. A gente precisa mandar para São Francisco e a coordenação da pós, coordenação geral, vai escolher uma forma de divulgar ou não. E se não divulgar, depois a gente divulga no nosso blog, ok? Beleza. Tchau, tchau, pessoal. Bom almoço para todo mundo. Obrigado, Luciana. Bom almoço para você também. Professor Nilo, eu que agradeço a sua presença mais uma vez, estarmos juntos. Estaremos sempre juntos, de alguma forma, publicando no blog, no grupo. Então, você não é bem-vindo, você já é da casa. Pessoal, então, obrigado por vocês, tá? Primeira vez que eu participo de alguma coisa nesse sentido, um pouco inseguro, tá? Porque eu acho que Hannah Arendt é uma coisa muito profunda, mas obrigado pela oportunidade de poder expressar aquilo que eu sinto em relação ao que está acontecendo, né? Então, pela confiança de ter me possibilitado de escolher o texto, né? Obrigado por isso. Aliás, Ari, queria registrar que foi você e o Alexandre que escolheram o texto, que deram a sugestão desse encontro. Só tenho que agradecer. Você é um orgulho, Ari. As suas reflexões elas são extremamente pertinentes. Hannah Arendt é uma grandeza e a gente trouxe um pouquinho dessa preciosidade e grandeza. Só tenho que agradecer também a você. Muito obrigada. Tá bom, obrigado e boa tarde para vocês, tá? E cuidem-se, viu? Isso. Cláudia. Posso sair, Lu, e você fecha? Pode deixar que eu fecho. Muito obrigado, professora. Obrigado pela oportunidade e pelo carinho, tá? Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada, amigo, parceirão. Com certeza. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.